acho. É. Agora, faltando 20 minutos para as 10 horas, você ouve o programa Insight. Nós estamos também ao vivo no Facebook. E depois esse material você pode acessar se quiser. Muitas pessoas acabam acessando no decorrer da semana. Mas, Newton, nós acompanhando a frase razão, emoção, né? Emoção, razão, o que vem primeiro, talvez, né? E será que o nosso inconsciente permite que a nossa razão, que esteja no consciente, né, mude a sua escolha? Bom, aí vai depender da saúde mental de cada um, Leandro. Certamente a razão, a parte racional, lógica, consciente, que é a parte mais superficial do nosso psiquismo, ela deverá exercer um certo exame sobre aquilo que vem de dentro de nós e que nos move silenciosamente. De tempos em tempos, quanto mais saudáveis nós somos, de tempos em tempos nós damos uma olhadinha se aquilo que faz, que nos impulsiona na vida, está nos levando para um bom destino, se as nossas escolhas silenciosas, movidas por esses motivos internos, que faz com que nós nos apaixonemos e falemos coisas assim de maneira improvisada, se essas escolhas, se esse movimento interno é legal para nós, é legal para as pessoas e tudo mais. Então, as pessoas mais saudáveis são aquelas que fazem esse autoexame, que olham, observam, que se cuidam. Mas se tu tiveres uma maior liberdade na construção tua, né, tu vai ter menos essa divisão, essa opressão, né, que nós teríamos, né? Ou no caso quanto menor a repressão. Menor a repressão, mais livre tiver. Né? Mas a repressão ela é biológica, ela faz parte do ser humano, o psiquismo humano. Ela vai ter essa repressão, mais ou menos. Vai ter. Não, de qualquer maneira, a repressão vai se instalar de qualquer jeito, porque lá por volta dos 3, 4 anos de idade, todos nós, a partir daí, temos a repressão chamada primária. Para Freud, para alguns autores, ela pode ser até intrapsíquica. Mas as más escolhas estão mais pró aqueles que têm mais repressão ou menos repressão? Não necessariamente mais ou menos repressão. Claro que a repressão faz com que nós não tenhamos possibilidade de escolhas. Mas ainda quando nós escolhemos, nós podemos fazer boas ou más escolhas. Vai depender do nosso mundo interno, vai depender da prevalência no momento em que nós nos tomemos, digamos assim, daquele impulso interno, da prevalência de aspectos saudáveis ou doentios da nossa personalidade. Todos nós temos aspectos saudáveis e todos nós temos aspectos doentios dentro de nós. Alguns são herdados e outros são adquiridos através do convívio com a sociedade, com a família e tudo mais, da interação da nossa constituição, que é o mundo herdado, psíquico, com as vivências intrauterinas e depois as vivências pós-natais. A resultante disso vai ser a nossa personalidade, com aspectos positivos e negativos. Toda vez que preponderarem os aspectos positivos, nós vamos fazer escolhas legais, projetos legais, propostas legais, atitudes legais e tudo mais, interessantes. Toda vez que preponderarem os aspectos negativos, nós temos uma tendência a nos comportarmos de tal forma que não seja integradora, que o resultado não seja positivo, nem para nós, nem para as pessoas que estão conosco, tampouco para a sociedade. Como não existe instinto puro, só bom ou só ruim, mas uma mistura dos dois, nós falamos em preponderância. Então, todo comentário, todo pensamento, toda ideia vem sempre carregado com aspectos bons e aspectos ruins. Quando preponderarem os aspectos bons, há uma tendência a que as nossas ideias, as nossas atitudes, as nossas sugestões sejam positivas, tenham resultados favoráveis. Mas isso não quer dizer que no meio disso não vá o famoso jabuti, que agora está na moda. Ou seja, escondido no meio se insinuem aspectos negativos da nossa personalidade que faz com que nós maltratemos a nossa namorada, sejamos descorteses com a nossa mulher, ou que tenhamos uma atitude não tão honrosa, digamos assim, com o nosso parceiro de negócio e assim por diante, ou com nossos filhos, os nossos amigos, ou com a sociedade. Por quê? Porque sempre existe essa mistura do bom e do ruim dentro de nós. Bom, acontece que algumas pessoas não tomam consciência, não pensam que possa existir coisa ruim dentro de si. Como estão cheios de boas intenções, racionalmente, eles ficam totalmente desligados, totalmente descuidados dentro de si, e os aspectos mais negativos
passam como numa esteira da vida. Faz parte, e nós não vamos conseguir nos separar da perversão? Não, a perversão é um outro departamento. Dos aspectos ruins, digamos assim, da nossa história, da nossa personalidade, da história dos nossos ancestrais, das pessoas que fazem parte da nossa linhagem. Não tem como se livrar disso. Por isso, a vida exige um certo exercício de olhar para dentro, de nos examinarmos. Agora, a perversão já tem que ver no prazer em fazer o outro sofrer. Quando esses aspectos mais tanáticos e destrutivos produzem prazer dentro de nós. Uma coisa é o indivíduo que rouba o outro, ou quebra a empresa do outro, ou fica com a mulher do outro com ar de triunfo sobre o outro, porque tem prazer em ver o outro chorar, sofrer, ficar desesperado, não ter dinheiro para sustentar sua família e tudo mais, ou quebrar o país do outro, etc. E ter prazer nisso. E outra coisa é o indivíduo fazer isso sem ter consciência. É diferente. A instintividade de morte... Mas ele não tem consciência plena, mas no inconsciente ele sabe. Mas é diferente. Então, mas o conceito de perversão implica no prazer. E o prazer é consciente. O prazer não é inconsciente. O inconsciente não tem qualidades de sentimentos. A percepção do sentimento é uma função da consciência. Toda vez que nós dizemos, eu percebi, eu estou triste, como eu dizia agora há pouco, estou muito triste pelo momento, pelo momento que nós vivemos. Isso é uma percepção consciente. Porque eu gostaria que o destino tivesse sido outro. As pessoas tinham capacidade para fazer diferente. Se perderam, se desorganizaram, enlouqueceram, tudo que tu quiseres. E terminou de uma forma caótica. Isso é uma percepção consciente. É uma parte da minha consciência que toma contato, faz um exame, toma contato e tem uma sensação de mal-estar frente a uma realidade constatada. O inconsciente não tem essa percepção. O inconsciente não se importa se vai ser bom ou ruim, se eu vou chorar ou não vou chorar. O inconsciente simplesmente quer se manifestar, ele quer descarregar, ele quer se impor, ele quer sair da prisão. É como um ladrão, um prisioneiro que está atrás das grades e não se importa se ele vai ter que matar o guarda, vai ter que arrebentar, explodir a prisão, vai ter que cavar um túnel. Ele quer sair dali desesperadamente. De tudo um pouco, e às vezes quando surge a pergunta, eu tenho que fazer, Nilton, embora às vezes a gente possa até sair um pouco do assunto. Né? Aí que tu falou em chorar, né? É comum pessoas que usam medicamentos, né, dizer que tem vontade de chorar e não conseguem. Sim. Né? Verdadeiramente, né, eles querem chorar qual é a parte do consciente ou do inconsciente? A impossibilidade não chora. A impossibilidade de chorar está diretamente relacionada com a repressão, ou seja, o indivíduo está proibido, está barrado de olhar para dentro e se emocionar. Mas o medicamento contém essa... Então, aí tem uma discussão científica entre a questão do uso do medicamento laboratorialmente, digamos assim, e psiquiatricamente, e a interpretação psicanalítica. Em psicanálise, nós percebemos que os medicamentos, sobretudo os medicamentos mais sedativos, sedativos no sentido de controlar as emoções, controlar a reação afetiva ou emocional do indivíduo, para dizer de uma forma simples, as pessoas nos acompanharem em casa, são mecanismos que incrementam a repressão. Eles encerram mais a pessoa, eles reforçam as barreiras que o indivíduo tem dentro de si. E dessa maneira reorganizam o mundo interno do sujeito, do ponto de vista estrutural, digamos assim. Determinadas pessoas, em certo momento, perdem os limites. As funções psíquicas deixam de ser exercidas de forma específica. Então, há uma espécie de transbordamento de funções ao acontecer isso. O psiquismo, para dizer de uma forma simples novamente, se encircuita e as funções deixam de ser exercidas de forma normal, digamos assim, e ordenadas. Então, o indivíduo precisa, em determinado momento, uma medicação que incremente a capacidade de ele voltar a funcionar de uma maneira organizada. Então, isso significa dizer, nós estamos falando em princípio de uma reorganização, mas também de um incremento da repressão. Então, o indivíduo fica com mais impossibilidade de sentir as coisas, porque a repressão também, junto com essa reorganização toda, se incrementa. Então, com isso, nós temos que o indivíduo fica impossibilitado de tomar contato profundo com algumas coisas que vêm de dentro de si. E as emoções, que são funções conscientes, mas mobilizadas pelo que vem de dentro,
ficam impedidas, o indivíduo fica mais metálico, mais frio, mais... Quer dizer, o medicamento consegue te aumentar a tua organização e, entre aspas, a repressão. Então, aí nós teríamos que nos perguntar até onde ele ajuda e a partir de onde ele atrapalha. É. O certo é que ele reorganiza, alguns pelo menos reorganizam o funcionar... Mas pelo lado repressivo, digamos, da severidade. Severidade. É uma severidade externa que, de alguma forma, diz, não, só isso aqui. Se tu não pode, se tu pode. Vou dizer a minha experiência, assim, né? Aqui eu não sou paciente, eu sou entrevistador, né? Mas eu lembro, quando eu tentei parar de fumar, eu usei um medicamento, né? Que ele era um similar do Ziban, né? Mas ele te dá, naquele momento que estás usando, ele te dá assim um pouco mais de alegria, né? Tu não fica fechado em copas, né? E no momento que eu parei de usar, eu comecei a me incomodar com tudo, né? E aí eu não consegui voltar, voltei a fumar rapidinho, né? Bom, então a bupropiona é um antidepressivo e como antidepressivo ele tende a te dar essa felicidade, digamos assim, tanto é que as primeiras, a fluoxetina, por exemplo, que foi o primeiro te dá um mundo diferente naquele momento, mas... Foi chamado de pílula da felicidade, mas depois as pessoas descobriram que logo depois, de um certo tempo depois, a felicidade desaparece porque o próprio psiquismo se reorganiza... Vai estabelecer de novo um processo de repressão. Exato. Isso aconteceu com o hipnotismo. É bem legal essa questão toda. Claro, depois o indivíduo aumenta a dose, troca, interage... E agora eu vi, o Ministério da Saúde liberou, né, vários tipos de terapias, né? Medicina alternativa. Nós não temos dinheiro para pagar a medicina tradicional que está caindo, né? Tá difícil, né? Isso dá voto, dá legal. Voto, né? Mas hipnotismo como tratamento, né? Onde a gente sabe que na origem da psicanálise, né, o hipnotismo foi deixado de lado, né? Em 1880, no mundo todo, o hipnotismo era usado como remédio. Os médicos, todos os médicos hipnotizavam em 1860, 1860 e poucos. Em especial na Europa, todos os médicos, os clínicos gerais hipnotizavam os pacientes, porque não existia remédio. Existia banhos de assento, águas minerais, metais, pedras, fluidos magnéticos, fluidos animais, eletromagnético, pequenos choques elétricos. Isso era o arsenal terapêutico de 1850, 60, 70. E o hipnotismo surgiu na década de 60, em especial pelo Charcot e a equipe do Charcot na Salpêtrière em Paris, que é o fundo do Charcot, o pai da neurologia, Jean-Marc Charcot. Surgiu como a grande invenção. E depois foi abandonada em 1895 já pelo Freud, 1895, porque o Freud se dá conta que ele hipnotizava. 1895. E o Ministério da Saúde, né, aceitou a liberação do hipnotismo em 2018. Estão estudando pouco. Que maravilha, né? Estão estudando pouco. Que maravilha, né? Newton, eu quero inserir também o doutor Hernani, né, Neto. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. E a gente vai nos despedindo no Facebook, estaremos ao vivo, claro, na rádio, né, e até sequenciando um programa que não deu para fazer. Foi com a doutora Cíntia Cury, num dia que faltou luz aqui, faltou energia. E doutor Hernani, nós começamos a abrir o assunto sobre a saúde da cardiopata, né, das cardiopatias em autistas, em Down, né? Que legal. E isso aí que é frequente, as doenças que atingem, né? As pessoas com problemas especiais, né? Tá bem? Tá bem, então nós despedimos no Facebook, seguimos aqui na rádio. Conhecemos, né? E até a semana que vem com o pessoal de casa. E é claro